A paz do Senhor, irmã Lu. Estarei relatando uma experiência que eu tive em sonho sobre a televisão. Eu já havia assistido alguns testemunhos de homens e mulheres de Deus sobre a televisão, mas eu não acreditava muito. Eu queria que Deus me mostrasse a mim também se fosse verdade. Então, em um belo dia, eu resolvi fazer um propósito de jejum e oração para que Deus assim me mostrasse alguma coisa espiritual. Mas nunca imaginei que Deus me daria um sonho relacionado à televisão. O sonho foi assim. Sonhei que estava na casa de uma mulher, a qual eu não conhecia, mas quando eu olhava no interior da casa, eram as minhas coisas, os meus móveis. E eu olhava para a Raque e não via nada. Não tinha televisão. Mas ela gritava e insistia comigo que ali na Raque tinha uma TV ligada e que ela não queria ver e nem ouvir. Então me levantei e fui para o quarto, e ali no quarto eu orei e comecei a pedir a Deus para abrir os meus olhos espirituais para ver a tal TV que a mulher falava. E de repente, Deus abriu meus olhos espirituais e então pude contemplar a TV na Raque e um demônio horrível do lado da TV. E ele me dizia: eu quero que todos assistam e ouçam a televisão porque ela é minha. Quero que todos vejam. E de repente, comecei a clamar o sangue de Jesus. E desceu do céu uma parede de tijolos brancos que separou o demônio de nós. E então, de repente, o chão da sala começou a abrir um buraco. E aquele buraco começou a sair fumaça. E eu via fogo. E o fogo era da cor vermelha. E no sonho, o calor era insuportável. E de repente, eu comecei a contemplar vários braços querendo sair daquele buraco. Eram muitos braços mesmo. E então eu pude ver que aquele buraco era a boca do inferno. E aqueles braços eram as almas querendo sair de lá. Então acordei. Senti uma sensação horrível de ver tudo aquilo. E foi aí que percebi que a televisão não era de Deus, que realmente é maligna. É o trono de Satanás. É uma maldição dentro do lar. Depois que Deus me revelou isso, quebrei minha TV e joguei fora. Hoje posso dizer que tenho paz, porque antes não tinha. Eu e meu esposo brigávamos muito dentro de casa. Às vezes ele queria assistir algo e eu não queria ver o que ele queria, então só gerava briga. Nós não tínhamos diálogo por causa da TV. Hoje nós temos. Graças a Deus, fomos libertos. Irmãos, não deixe essa maldição em sua casa. Deixe que o Espírito Santo reine no seu lar e não Satanás através da televisão. Vou deixar aqui alguns versículos para vocês lerem e meditar depois. Deuteronômio, capítulo 7, verso 26. Ezequiel, capítulo 20, verso 7. Isaías 33 e versos 14 a 16. Obrigado a todos que ouviram. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém. Amados irmãos, aí está o relato e testemunho da nossa irmã Juliette. Ao ouvir esse testemunho, irmãos, eu fiquei pensando: Senhor, me dá uma palavra. E o Senhor me deu a palavra no livro de Ezequiel, no capítulo 8. Eu já tinha, na verdade, feito essa narração e fiquei meditando em tudo, no que eu estava ouvindo a respeito da própria narração que eu fiz do testemunho da irmã. Então eu resolvi narrar novamente tudo de novo, porque o Senhor me deu essa mensagem aqui do livro de Ezequiel, no capítulo 8, onde Deus revela a Ezequiel as abominações, corrupção, os pecados que estavam no templo. Estarei fazendo a leitura desse texto e em nome de Jesus, amados, prestem muita atenção, porque nos dias de hoje não é diferente. Muitas pessoas se esqueceram que nós, os filhos de Deus, somos o templo de Deus vivente aqui na terra e que o Espírito Santo de Deus habita em nós, como está escrito no livro de Tiago, no seu capítulo 4. Todos nós sabemos que a televisão, ela traz muitas iniquidades, ela traz paixões carnais,
coisas que realmente são pecaminosas. E aqui no livro de Tiago 4 está escrito que devemos resistir às paixões. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos, e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedes. Pedis e não recebeis, porque pedes mal, para o gastardes em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidai vós que, em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes? Antes, dá maior graça. Portanto diz, Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Senti as vossas misérias, e lamentai e chorai. Convertam-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Então, amados, eu convido a todos vocês a pegarem a sua Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus revelada, e juntos lermos em Ezequiel no capítulo 8, onde Deus revela a Ezequiel as abominações, as corrupções, os pecados que estavam no templo. Sucedeu, pois, no 6º ano, no mês 6º, no 5º dia do mês, estando eu assentado na minha casa, e os anciões de Judá assentados diante de mim, que ali a mão do Senhor Jeová caiu sobre mim. E olhei, e eis uma semelhança como aparência de fogo, desde a aparência dos seus lombos, e para baixo era fogo, e dos seus lombos para cima como aspecto de um resplendor, como cor de âmbar. E estendeu a forma de uma mão, e me tomou pelos cabelos da minha cabeça. E o Espírito me levantou entre a terra e o céu, e me trouxe a Jerusalém em visões de Deus, até a entrada da porta do pátio de dentro, que olha para o norte, onde estava colocada a imagem dos ciúmes, que provoca ciúmes. E eis que a glória do Deus de Israel estava ali, conforme a semelhança que eu tinha visto no vale. E disse-me, filho do homem, levanta-te agora os teus olhos para o caminho do norte. E levantei os meus olhos para o caminho do norte. E eis que da banda do norte, à porta do altar, estava esta imagem de ciúmes à entrada. E disse-me, filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário, mas verá ainda maiores abominações. E levou-me à porta do átrio. Então olhei, e eis que havia um buraco na parede. E disse-me, filho do homem, cava agora naquela parede. E cavei na parede, e eis que havia uma porta. Então me disse, entra e vê as malignas abominações que eles fazem aqui. E entrei e olhei, e eis que toda forma de répteis e de animais abomináveis e de todos os ídolos da casa de Israel estavam pintados na parede em todo o redor. E 70 homens dos anciões da casa de Israel, com Jazanias, filho de Safã, que se achava no meio deles, estavam em pé diante das pinturas, e cada um tinha na mão o seu incensário, e subia uma espessa nuvem de incenso. Então me disse, viste, filho do homem, o que os anciões da casa de Israel fazem nas trevas, cada um nas suas câmaras pintadas de imagens? E eles dizem, o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. E disse-me, tornarás a ver ainda maiores abominações do que as que estes fazem. E levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está da banda do norte,
E eis que estavam ali mulheres assentadas, chorando por Tamos. E disse-me: Viste, filho do homem, verás ainda abominações maiores do que essas. E levou-me para o átrio interior da casa do Senhor, e eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens, de costas para o templo do Senhor, e com os rostos para o oriente, e eles adoravam o sol, virados para o oriente. Então me disse: Viste, filho do homem, a coisa mais leviana para a casa de Judá do que essas abominações que fazem aqui? Havendo enchido a terra de violência, tornaram a irritar-me, e ei-los a chegar o ramo ao seu nariz. Pelo que também eu procederei com furor. O meu olho não poupará, nem terei piedade, ainda que me gritem aos ouvidos com grande voz, eu não os ouvirei. Aí está, amados, a palavra do Senhor confirmando essa revelação que a nossa irmã teve sobre a televisão. Não se esqueçam, amados, somos o templo de Deus vivente aqui na terra. E o Espírito Santo de Deus, ele habita dentro de nós. Então nós temos que vigiar para nós não servir ao Senhor distraídos. Temos que vigiar para que o entretenimento não entre dentro dos nossos olhos e da nossa mente e contamine o nosso coração. Nós sabemos muito bem que a televisão, ela traz muitas abominações, são muitos pecados, novelas, nós sabemos muito bem que as novelas são mentira, nada daquilo são verdade, e ali acontecem aquelas coisas pecaminosas que fazem mal, que contaminam os nossos olhos, e isso nos afasta de Deus. Porque eu quero dizer para vocês que essa é a verdade. Somos o templo de Deus vivente aqui na terra e Deus, ele habita dentro de nós. Por isso, dentro de nós tem que estar santo. E para que essa santificação possa estar dentro de nós, nós temos que estar olhando para a palavra de Deus. Nós temos que estar ouvindo a palavra de Deus, os testemunhos que o Senhor Deus tem dado para os seus servos, as mensagens. Nós sabemos muito bem que na televisão não é permitido pregar o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo, que é o arrependimento, que é a renúncia dos pecados, que é a santa doutrina da palavra de Deus. Vocês sabem muito bem que por mais que tenham canais evangélicos lá, eles não podem pregar contra as bagagens do Egito, que Deus já revelou que são as vaidades, que são os deuses estranhos, que as pessoas pegam amor às suas vaidades, as pessoas pegam amor às suas maquiagens, aos seus brincos, às suas correntes. As pessoas pegam amor a esses deuses estranhos. Então, meus amados irmãos, vamos ouvir o que o Senhor tem falado. Vocês sabem muito bem que aqui no YouTube tem muitos canais cristãos, tem muitos pastores de igrejas, que eu não vou citar o nome, mas vocês sabem que tem igrejas, pastores que estão pregando o arrependimento, que estão pregando a santa doutrina da palavra de Deus, os ensinamentos, a maneira que Deus quer que nós venhamos servi-lo, que é por dentro e por fora. Porque já ouvi pessoas dizer que Deus, ele só quer o coração, e isso não é verdade, porque Deus, ele não é açougueiro para querer só o coração. Deus, ele quer que nós venhamos se apresentar a ele em sacrifício vivo, como está escrito no livro de Romanos, em seu capítulo 12. Leia lá todo o capítulo 12 e você verá que temos que servir ao Senhor em sacrifício vivo, ou seja, nós temos que estar se apresentando ao Senhor em santidade. Amados, leia também em 1 Pedro, no seu capítulo 1, verso 13, você verá que lá está escrito que Deus é santo. Sem santificação ninguém verá a Deus, porque a santificação, ela tem que ser por dentro e por fora, em toda a nossa maneira de viver. Amados, está escrito na palavra de Deus e nós não podemos mudar a palavra de Deus. A palavra de Deus é como ela é. Então, queridos,
Que o Senhor Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Nós sabemos muito bem que o Senhor Jesus, Ele irá voltar para arrebatar a sua igreja, como está escrito no livro de 1 aos Tessalonicenses, no seu capítulo 4. Eu convido você aí para pegar a sua Bíblia Sagrada, porque cristão tem que estar com a Bíblia nas mãos, amados. Nós temos que ler a palavra de Deus. Olha o que está escrito aqui em 1 aos Tessalonicenses, no seu capítulo 4. Eu vou começar a ler aqui no verso 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Está vendo, amados? A palavra de Deus, ela nos traz consolo através do Espírito Santo de Deus, queridos. Então, que vocês possam estar examinando as Santas Escrituras, que vocês possam estar tendo uma vida de intimidade com Deus, na oração, no jejum. É tempo, amados, de buscarmos ao Senhor em nome de Jesus. Não fique na frente da televisão assistindo coisas pecaminosas, mas coloque diante dos seus olhos a palavra de Deus. Ouça a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é vida, ela é luz. A palavra de Deus, ela nos transforma. A palavra de Deus, ela nos traz conhecimento, entendimento. A palavra de Deus, amados, ela é viva. Ela é forte, ela é poderosa, ela é como uma espada de 2 gumes que corta para lá, que corta para cá. A palavra de Deus é santa, a palavra de Deus é luz para os meus caminhos, luz para os nossos caminhos. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Muito obrigado por estar ouvindo mais esse testemunho e a palavra de Deus. E eu espero vocês no próximo vídeo. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.